Olá, meu nome é Nadília e hoje nós vamos conversar a respeito da passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52, que fala sobre o cego de Jericó. Primeiro, nós precisamos saber que Jericó era um centro comercial e onde tem centro comercial tem sempre muita movimentação de pessoas e de dinheiro. Além disso, era um lugar que era passagem para Jerusalém, onde tinha o templo, né? Outra coisa que é importante saber é que as pessoas que podiam esmolar oficialmente, elas tinham uma capa onde ali era designado a possibilidade dela estar naquele local esmolando. Então, somente podiam ficar ali as pessoas pobres com capa, que podiam esmolar. As outras eram proibidas. Então, tinha uma lei, uma regra para que isso acontecesse. Outra coisa importante da gente perceber nessa passagem é que o cego era chamado por Bartimeu. Bar significa filho de, e Timeu era o nome do pai. Então, esse Bartimeu era o filho de Timeu. E uma coisa que também é bom que nós possamos tomar atenção é que poucos foram os casos de cura onde o nome da pessoa ficou frisado. E por que talvez a gente tenha que dar uma atenção maior para isso? Porque a gente precisa compreender que essa pessoa, além de cega, ela era uma pessoa que estava ela tinha perdido, bem dizer, a personalidade dela, a dignidade dela, porque ela não tinha o nome dela. Ela era chamada de Bartimeu, filho de Timeu. Então, vocês imaginem, uma pessoa que era invisível, como há pouco tempo atrás aqui teve uma pesquisa a respeito das pessoas que faziam limpeza nas ruas, os garis, e que elas mal eram reconhecidas enquanto pessoas, porque era como se elas estivessem ali um objeto. Então as pessoas se sentem mal, se sentem largadas, deixadas de lado. Então Bartimeu era isso, ele era Bartimeu, o filho de Timeu. Ele não tinha um nome, ele não tinha uma vida dele, porque ele tinha conseguido aquela capa para que ele pudesse esmolar, e ele estava preso naquela situação. Então ele falava assim, ele pensava talvez com ele, como que eu vou sair dessa vida? Eu não enxergo, eu não consigo ver, e eu tenho essa capa que eu posso aqui esmolar, eu estou melhor do que os outros que não têm a capa, que são miseráveis como eu, então eu não posso reclamar, eu tenho que ficar aqui. E para confirmar isso, a população que corria atrás de Jesus, quando percebia ele gritando, mestre, filho de Davi, eu estou aqui, falavam para ele, cala a boca, você já não tem sua capa? Fica aí no teu canto, você está atrapalhando, você não enxerga, não se mete aqui. E ele, ao saber das curas de Jesus e saber que ele poderia mudar de vida, ele teve aquilo que eu chamo da primeira lição dessa passagem, que é perseverança. Ele não desistiu. Ele enfrentou a multidão, ele pensou, eu vou perder minha capa, eu vou perder a possibilidade de ganhar dinheiro, eu vou ter que... Se eu tiver que ir atrás do mestre, eu não sei como eu vou fazer, porque eu não enxergo, e eu tenho que me levantar e me locomover até o mestre. Então, essa criatura, ela enfrentou uma série de resistência para poder estar de frente para a chance dela ter uma vida real, para a chance dela se ver enquanto um ser que vive e que quer ter a sua vida como a das outras pessoas, com qualidade de vida.
Então Jesus passava e ele começou a gritar, né? Filho de Davi, Rabone, tende misericórdia de mim. E Jesus ouviu. Jesus ouviu, para e fala, tragam-o aqui, né? Chamai-o. Essa é uma outra coisa interessante da gente pensar, né? Que Jesus não foi até ele, pediu para que ele viesse até a sua presença. Então vejam, foi mais um momento onde o Bartimeu enfrentou a condição de sair daquele estado de vitimismo que ele se colocava, né? Olha, eu sou cego, me dá uma ajuda, eu tenho a capa, eu preciso de esmola para sobreviver. E ele viveu assim anos a fio. Jesus, quando para e fala, chamai-o, porque ouviu o chamado dele, ele colocou mais uma condição para ele. Será que ele vai enfrentar a resistência de chegar até a minha pessoa, né? E Bartimeu, nesse momento, quando as pessoas falam para ele assim, anima-te, levanta, né? Ele te chama. Então, quando ele ouve isso, ele enfrenta tudo isso e ele observa essa situação onde ele fala, é a minha vez, é a minha hora, né? Então, ele se ergue naquele momento e vai até Jesus. Vai até Jesus e, pasmem, a outra situação onde nós ficamos assim, chocados, né? Jesus chega para ele e pergunta assim, que queres que eu te faça? E aí a gente pensa, como assim, né? O cara é cego. Será que ele está indo lá para pedir para curar o ouvido, a dor de cabeça? Não, né? Ele queria ver. Mas a pergunta que Jesus fez para ele ia calar fundo dentro do Bartimeu, né? Porque, gente, quando se fala de uma cegueira, quando a gente lê rapidamente, quando a gente é jovem, quando a gente está um pouco desavisado das coisas, das virtudes do mestre, nós pensamos em coisas assim, práticas, né? Não, se ele está lá, ele quer ver, ele quer enxergar, quer se curar da cegueira. Mas de que cegueira que a gente está falando, né? Então Jesus perguntava para ele se ele estava pronto para ter clareza da visão. Você está pronto para enxergar a sua vida? Você está pronto para enfrentar as pessoas que convivem com você? Você está pronto para enfrentar as pessoas da sua família, as pessoas com as quais você vai ter que se relacionar? Você está pronto para olhar para o teu passado e parar de se sentir vítima? Você está pronto para olhar para o seu futuro e querer trabalhar e querer mudanças na sua vida? E nós, se Jesus perguntasse para a gente, o que queres que eu faça? O que será que nós iríamos responder? Será que também nós estamos prontos para olhar para a nossa vida e aceitar as pessoas que estão ao nosso lado? Aceitar a profissão, a nossa profissão, as dificuldades que a gente tem na nossa profissão? Aceitar o mundo que a gente vive e saber enfrentar as dificuldades, não como uma vítima, mas como um filho de Deus, que é amado por Ele, né? Essa passagem nos faz lembrar da importância dessa certeza de filhos de Deus que somos e de um Pai que é amor. Deus não nos jogou aqui e falou se vira, né? Ele é um Pai que está atento às nossas vidas a cada segundo em que aqui vivemos. Então nós precisamos lembrar desta passagem de Bartimeu e compreender que Deus nos conhece pelo nome. Ele nos conhece pelo que somos, desde o nosso passado espiritual até esse momento. Então, quando ele percebe as nossas vivências aqui na Terra, ele permite por vezes que nós passemos por algumas dificuldades, algumas frustrações, para que nós possamos progredir espiritualmente, criar forças,
compreender que precisamos ter clareza visual, clareza de percepção, né? Para que nós possamos enfrentar os nossos medos, enfrentar a resistência da multidão encarnada, enfrentar a resistência daqueles que nos perseguem do lado de lá. E de que forma a gente pode fazer isso? Orando, rogando a Deus força e coragem para que nós possamos enfrentar as nossas dores, enfrentar os nossos medos. E quando a gente consegue algo assim, é nesse momento que nós nos sentimos mais fortes e aprendemos a caminhar. O mestre curou o Bartimeu, né? Falou: você está curado, a tua fé te salvou. E a partir daquele momento, Bartimeu, quando ele largou a capa, imaginem, devia ter uma multidão correndo atrás daquela capa, né? Se estapeando para pegar a capa dele. E ele não ligou, ele foi embora. E ele depois, enxergando, a felicidade era tanta e a prontidão de arregaçar as mangas e enfrentar a vida era maior ainda, porque o sofrimento, né, que ele tinha passado, a humilhação, era humilhante você ter uma capa dizendo assim, olha, é um coitado, é um cego, não tem nome, né? Então ele largou aquela vida de vítima, ele foi perseverante, ele não deixou que as dificuldades do caminho lhe absorvessem as forças, ele enfrentou tudo e foi se encontrar com o caminho, a verdade e a vida, o nosso Mestre Jesus. E é essa a nossa lição. Vamos nos esforçar para que nossa felicidade venha ao nosso alcance. Deus nos protege, Ele coloca a mão e permite a nossa caminhada, mas nós precisamos querer avançar com fé, com resignação e, sobretudo, com muita perseverança. Que Jesus nos abençoe a todos.